Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, minha gente, estamos começando mais um Bate-Papo das 6, o nosso encontro de todos os dias aqui no finalzinho de tarde, começo de noite, nosso programa trazendo aqui os assuntos mais importantes para você linharense, você cidadão que nos acompanha através da TV Sim, para a gente discutir, né, e saber o que está acontecendo de mais importante na nossa cidade, né? Trazendo mais um tema muito relevante nesta quinta-feira, só lembrando, justificando, né? Hoje nós teríamos aqui nas quintas-feiras o dia da turma do direito, né, os advogados. Excepcionalmente, nesta quinta, não teremos, eles retornam na semana que vem. Vamos ver como é que está o trânsito aí lá fora, na nossa bela cidade de Linhares, nesse começo de noite, né? A noite chegando mais cedo em função do inverno. Que beleza de imagem, né? Cruzamento ali de acesso aos bairros de São José, Palmital, essa região norte aqui de Linhares, para quem segue também rumo a São Mateus. O trânsito fluindo ali, dentro da normalidade. A gente está vendo ali uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive pedir aos motoristas, né, para terem cautela. Tem muita gente avançando o sinal vermelho, aí passando em alta velocidade. A velocidade por aí é 60 por hora, gente. E tem um risco de atropelamento. Muitos pedestres que cruzam a rodovia e ciclistas também, o pessoal fazendo aí sua atividade física. Tem que ter cautela, tem que ter cuidado. É a zona urbana aí da cidade, então não pode exagerar no acelerador, tá certo? Consciência acima de tudo. Tivemos um acidente gravíssimo dias atrás, inclusive com morte de pessoa. Bom, o Bate-Papo das 6 hoje trazendo o enfrentamento, o combate à Covid-19, que infelizmente avança pelos municípios capixabas, e em Linhares não é diferente. Aliás, Linhares, dos municípios do interior, é o primeiro no número de casos, né? O município do interior com o maior número de casos. Fechando o balanço desta quinta-feira, o estado ultrapassa a casa dos 60 mil casos confirmados de coronavírus, 40 mil desses já curados, quase 2 mil mortos, e Linhares com 2.915 casos confirmados, 1.500 curados e 4.200 casos suspeitos e 44 mortos, né? São os números. E para conversar um pouquinho, fazer um balanço das ações que estão sendo realizadas para enfrentar essa fera, né, essa pandemia que realmente desorganizou todo o nosso país, eu converso com o prefeito, Guerino Zanocchi, que está aqui conosco. Prefeito, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Cláudio. Primeiro, obrigado por mais uma vez, pelo convite, por estar aqui mais uma vez. Eu acho que é a terceira oportunidade que está sendo me dada de estar aqui conversando com os linharenses, conversando com você, conversando com os linharenses através do programa Papo das 6, né, que tem chegado aí às casas de todos os linharenses como um instrumento de informação fortíssimo na nossa cidade. Parabéns pelo belo programa que tem feito desde já, tá? E parabéns primeiro pela foto lindíssima que temos aqui atrás. Que né? beleza de cidade, né? E agora pelas imagens que vimos ali, olha lá a cidade, que coisa linda. Né? Assim, enche os nossos olhos, né? Como se costuma dizer. E agora há poucas imagens aí aqui da BR, eu que tenho ido assim, eu estou ficando lá no Canivete 4 vezes por dia, passo por aqui na BR, venho de manhã, depois no almoço, vou e volto, e à noite retorno. Tenho presenciado esse movimento intenso, né? Olha que coisa linda que está. Né? Mas, Cláudio, como disse, obrigado pela oportunidade. Primeiro, antes de a gente começar falando do corona, eu quero fazer um agradecimento aos linharenses pela confiança demonstrada no pagamento do IPTU, que aconteceu a cota única no último dia 7. Foi espetacular. Exatamente. Tá? Assim, a prefeitura recebeu 86% do valor na cota única, 86% do valor de todo o recebido em 2019. Isso é inédito, né? É inédito, tá? Em um momento como este ainda. Então, quando nós lá atrás, assim, é bom que isso aconteça e a gente começa a relembrar, porque a gente tem mania de se esquecer rápido das coisas, né?
Isso é natural, é tanta coisa que está acontecendo, principalmente nesse momento, que a gente tem que entender que é natural as pessoas não ir fazendo um somatório de tudo que acontece. Uhum. Mas quando lá atrás nós falamos da questão da taxa de iluminação pública, da conta de água, né, para os menos favorecidos, a gente falava, guarda o dinheirinho porque uma hora você vai precisar. Exatamente. Então, se 86% pagaram, tá, o faturamento da prefeitura foi de próximo a 6,5 milhões, Uhum. tá, de uma única vez, é porque os mais humildes foram lá quitar o seu débito de IPTU. Que bacana, né? Né? Aproveitaram o desconto de cota única. E aí, quando a gente vê a cidade iluminada do jeito que está, que mostrou agora há pouco, se puder voltar com a imagem da cidade, é possível? Essa panorâmica aí, vamos voltar com a nossa Então, assim, câmera. é aí que está sendo investido o seu dinheiro. Tá? A gente tem uma cidade melhor para todos os linharenses. Está de volta. Tá? Nós estamos iluminando a cidade todinha com lâmpada de LED. Eu passei agora pela Cachoeira de Itapemirim, no bairro Shell, Cláudio. Uhum. É assim, é muito bacana ver a cidade do jeito que está. Está sendo sinalizada, toda sinalizada. E esse trabalho a gente está expandindo devagarinho para todos os cantinhos do nosso município. Bacana. Contribui também para a segurança, para o bem-estar da população, né? A outra coisa que eu quero, logo de início, assim, chamar a atenção, foi pelo que você colocou. Linhares é a primeira cidade em número de casos fora da Grande Vitória. Exatamente. Né? Por que isso está acontecendo? Nós começaríamos nosso papo dessa maneira, poderíamos? Pode ser. Pode ser. Aliás, justificando aqui, nós, do bate-papo, a gente, em função do distanciamento, né, estamos fazendo com um número reduzido, hoje somente eu e o prefeito, ele chegou aqui de máscara, naturalmente, e nós aqui temos adotado esse critério, exatamente porque o programa aqui a gente tenta manter o distanciamento justamente para evitar, né, a contaminação. Mas, prefeito, prossiga então, o número é preocupante, né? A máscara está aqui, como deve ter, né? Tem que estar aí. Todos, hoje em dia não tem como sair sem ela, né? Não tem que sair. Deixa eu agachar um pouquinho aqui para eu guardar lá novamente. Mas assim, Cláudio, primeiro eu quero agradecer os advogados que sempre estão aqui, nos cederam esse espaço, né? Uhum. Linhares, por que Linhares? Nós somos a cidade primeira fora a Grande Vitória em número de casos confirmados. Uhum. Porque não tem ninguém no estado do Espírito Santo testando como Linhares está testando. Né? Uhum. Bom, e nós tiramos isso da cartola? Não. Da cabeça do prefeito? Também não. É porque o Cláudio ou a imprensa pediu? Também não. É porque o mundo nos falou, desde o primeiro momento, desde dezembro, né, a Organização Mundial da Saúde, os maiores especialistas do mundo, do Brasil, do nosso estado, nos falaram, teste, teste, teste. Porque você testando, você vai saber aonde estão os doentes, aonde estão os contaminados. Ver o tamanho do problema, para ter noção. Vai ter o tamanho do problema e vai identificar aonde que eles estão e poder cuidar deles com muito mais carinho, muito mais eficiência. Uhum. Né? Então, nós, assim, sinceramente, os críticos que falam que a gente está testando e está aparecendo muitos casos, por favor, é necessário testar, é necessário. Só assim a gente pode se preparar tanto para atender os contaminados, como preparar o nosso sistema de saúde, que nós vamos conversar um pouquinho mais na frente, preparar o nosso sistema de saúde para receber aqueles que precisam, principalmente de um leito hospitalar. Isso é fruto, então, dessa aquisição dos testes, inclusive tem uma nova remessa para chegar, prefeito? Exatamente. Nós recebemos aproximadamente 3 mil testes do Estado. No primeiro momento, adquirimos 5 mil. Uhum. Tá? Já adquirimos mais 10 mil, que começamos a testar ontem os motoristas de táxis. Tá? No laboratório, onde contratamos via o consórcio de saúde, não foi diretamente pela prefeitura, contratamos via o nosso consórcio de saúde, que congrega os municípios de João Neiva, Ibiraçu, Aracruz, Linhares, Soretama e Rubará. Já está nesse pacote aí. Contratamos por lá, 10 mil testes, foi o município que mais contratou.
e vamos começar a testar várias categorias, aquelas que estão em contato direto com a população. Taxista, motorista de ônibus e por aí. Já fizemos isso. Agora estamos, além de testar, nós fizemos também uma amostragem, posso já entrar nisso, né, Cláudio? Me permita. Nós já fizemos também testagens aleatórias em várias empresas de Linhares, empresas com mais de 100 trabalhadores, nós fomos para dentro delas e aleatoriamente, sem eles saberem que íamos fazer essa ação, chegava lá na hora e retira 20 funcionários ali do meio do salão. Escolhia aleatoriamente se estavam sintomáticos ou não, para a gente saber do tamanho do problema. Se você faz isso dentro das indústrias, você tem o reflexo também nos bairros, nas casas, porque os trabalhadores Vem de algum lugar, né? Vem de algum lugar, estão espalhados aí pelas residências nos mais variados bairros. Então, assim, fomos para dentro dos supermercados, também fizemos essa amostragem nos 13 maiores supermercados do município de Linhares. E o que estamos fazendo agora? Além de testar os taxistas e testar os nossos trabalhadores do transporte coletivo, nós começamos hoje uma ação de vacinar todos os trabalhadores dos supermercados. Ou seja, na ordem aí de 2.000 trabalhadores. A vacina contra a gripe. Contra a gripe que se confunde muito o sintoma do Covid-19 com o sintoma da gripe. Isso vai facilitar o diagnóstico? Vai facilitar, porque na hora que a pessoa foi vacinada, ela já está imune do vírus da gripe. E se ela tiver uns sintomas agora, estiver aparentando sintomas, é porque ela está aí sim com uma forte tendência de estar com Covid-19. Né? Então, todas essas ações estão sendo desenvolvidas no município para a gente dar tranquilidade aos nossos trabalhadores da área de saúde e dar uma melhor segurança a todos os habitantes do nosso querido município. Bacana. Gente, o assunto é muito amplo, a gente quer aproveitar bastante a presença do prefeito aqui, fazer várias perguntas. Eu peço que você mande sua mensagem. No segundo momento, vamos nesse primeiro momento falar das ações, mas no segundo momento a gente vai atender as perguntas, né, os questionamentos dos nossos telespectadores. Está aí o WhatsApp, 996224547. Prefeito, o HGL também passou por algumas mudanças para receber esses pacientes, né? Questão de leitos e tudo mais, né? Profundas alterações, né? E desde já quero agradecer do porteiro até o médico, tá? Porque todos estão contribuindo para que a gente tivesse possibilidade de provocar essa transformação no HGL. Não só o HGL, mas todo o sistema de saúde. Se conversou muito, né, nesse período de 4 meses da pandemia. Nós já estamos entrando no quarto, estamos concluindo o quarto mês. Dia 15 de março, né, já estamos próximo aí de 4 meses. Bom, no primeiro momento, o que fizemos, Cláudio? Nós abrimos 4 unidades 24 horas, sendo uma delas a Sentinela no Shell. A UPA, né? A UPA, 24 horas, que ficou como unidade Sentinela. Além disso, as unidades do Planalto, Caique, Interlagos e Bebedouro passaram a trabalhar no primeiro momento 24, depois até as 21 e voltaram para 24. Bom, nesse meio tempo nós fomos nos estruturando. A gente tinha uma proposta de estadualização do HGL desde 2018 e vimos trabalhando isso, 2018, 2019, início de 2020 não acontecia. Então, muitas coisas que a gente poderia ter adiantado, não tivemos condições de adiantar, porque o Estado a todo momento, vou assumir, e não assumia. Mas em determinado momento falamos, não, agora chega. A gente sabe que o Estado está passando por dificuldades também na condução de todo o problema da pandemia. Então, vamos assumir, continuar com as atividades no HGL, sendo o município, o gestor, e vamos avançar na questão dos leitos. E começamos a trabalhar isso. Primeiro fomos lá e abrimos 10 leitos, tá, de UTI, logo em seguida mais 10. Então, hoje nós temos 20 leitos de UTI no HGL para Covid. Específico para Covid. E tem 2 meses que o Estado está trabalhando para nos ajudar a abrir mais 10. Isso deve acontecer até dia 15, 20 agora deste mês. Então, nós passaríamos para 30 leitos. Bom, nesse meio tempo, eu fui conversando com a equipe. Eu fui conversando, olha, nós temos uma possibilidade de aumentar o número de quartos de enfermaria. Vamos trazer o pronto atendimento infantil para a UPA do Shell,
que era uma proposta desde o ano passado. Aliás, eu pedi à nossa produção para colocar na tela as imagens aí da UPA. Pode continuar, prefeito. E foi assim, uma tremenda ação. Tá? É muito bom a gente saber hoje que a gente tem uma unidade de pronto atendimento para atender as nossas crianças de 0 a 14 anos numa unidade exclusiva para elas. Aí então, tá hoje o atendimento infantil é na UPA. Veio para ali e vai ficar ali. E com isso nós somos lá no HGL e trabalhamos uma área exclusivamente para atender pacientes com a Covid. Com a Covid. Então as crianças, gente, ó, quem é pai e mãe não pode levar para a HGL, é direto para a UPA. Isso aí, é da unidade de saúde, na unidade de saúde e na UPA. A UPA funciona 24 horas, os 7 dias da semana. E está muito bem equipada, né? Isso foi um grande avanço em saúde pública. Aí tá, olha, o HGL, né? Quando eu vejo isso, eu me lembro de 18 de setembro de 2004. 2004, né? Já são 16 anos. Aquela grande festa na entrega do HGL, saindo do Talma, no bairro Colina, e indo para Araçá, no Talma, né? É muito bacana ver isso. E um hospital que vai ter que continuar em obras, né, prefeito? Porque a cidade só cresce. Ele está em obras, né? Nós estamos lá dentro melhorando vários setores do hospital. Queremos também humanizar a porta de entrada. Quem passa por ali está vendo que nós estamos trabalhando nesse sentido. Como a gente costuma dizer, não só trabalhar internamente, mas dar um aspecto melhor na área externa, humaniza isso. Né? As pessoas já chegam assim, tão preocupadas com problema de saúde, se encontram um local insalubre, piora mais ainda. Então, pelo menos vão chegar e encontrar um ambiente propício para se sentirem melhor e aí serem atendidas. Prefeito, como é que tem sido essa interlocução com os demais hospitais? A gente tem o Rio Doce que também dá um suporte aqui à prefeitura. O Rio Doce fez é importante que se diga, né, e agradecer também a gestão do Rio Doce. Hoje no Rio Doce nós temos 10 leitos que foram vendidos, né, os espaços pelo governo, para o governo do estado e colocado à disposição não só dos liarenses, mas de todos os habitantes do estado do Espírito Santo. Outra coisa que é bom a gente chamar a atenção, quando a gente fala que nós temos 20 leitos de UTI, o Rio Doce tem 10, a Unimed também tem 5 leitos, né? E daqui a alguns dias nós vamos ter 30 no HGL, mais 10, mais 5, são leitos que estão à disposição de qualquer habitante do estado do Espírito Santo. Assim como nós precisamos, quando estão esgotadas as vagas aqui, precisamos de uma unidade lá em São Mateus ou na Grande Vitória, tá? Assim também nós vamos servir a quem necessita de outros municípios do estado. Integração, né? Integração, o SUS, né? Sistema Único de Saúde. Bacana, gente, todo esse arcabouço, né, essa estrutura para atender a esses casos, como eu disse, e aí a importância de o cidadão cumprir a questão do isolamento, o distanciamento, porque os números são muito altos, viu, prefeito? E a gente vem falando disso, dessa questão do isolamento social, gente. É uma situação que cabe a cada cidadão, não tem jeito, não adianta impor, saber que tem que fazer, todo mundo sabe, né? Eu já disse isso várias vezes, são coisas que não adianta você botar a polícia do lado do cidadão. Não, porque se ele não quer, na hora que a polícia virar as costas, ele vai fazer o que está fazendo, antes de ser chamado a atenção. É a consciência mesmo, né, de cada um. Isso está aqui, ó, né? Está na cabeça de cada um, é a consciência de cada um. Nós estamos insistindo nessa expressão. O que vai fazer a gente ter uma travessia menos traumática é o grau de conscientização que cada um tem, né? Assim como a gente, quando pede para usar o álcool gel, Cláudio, que está aqui em cima da mesa, olha, que a gente pede, quem tem condições de usar o álcool gel ou álcool, ou se não pode, usa água com sabão, que também vai fazer o mesmo efeito. Eficaz, quando a gente pede para usar a máscara, né? Quando nós adquirimos 2.000 máscaras, tá? Nós não estávamos dando um passaporte ao cidadão para ele fazer o que quer, não, para ele se aglomerar, para ele ir em qualquer lugar, não. Tá? A máscara não vai lhe salvar, nem vai lhe curar, muito menos o álcool gel. Tá? O isolamento é um grande instrumento para você não transmitir, não é isso? Exato, não contaminar outras pessoas, mas o que pode contribuir imensamente para você não ser contaminado e não contaminar a quem você gosta,
é o que está dentro da sua cabecinha, do seu coração. Prefeito, o que tem nos chamado a atenção também é a questão do comércio, né? É uma decisão tomada pela Prefeitura, claro, seguindo aí as determinações também do Estado, que imagino que a lei estadual se sobrepõe, né, à questão do município, mas eu queria até pedir à nossa produção para mostrar como é que estava o movimento no comércio nesses dias, né? Sobretudo agora com o novo decreto já em vigor, se tiver pronta, né, a imagem, um movimento intenso, né, de pessoas no centro da cidade. E aí essa imagem é do anterior, mas tem uma imagem dessa semana em que realmente há um fluxo intenso de pessoas. Mas, enfim, o decreto que voltou com a questão da alternância das lojas, né? Dia sim, dia não. O senhor acha que é a medida mais eficaz no momento? Por que o senhor tomou essa decisão dessa forma? Olha bem, desde o dia 15 de março, todas as decisões que nós tomamos com relação ao comércio, eu não digo que foi negociada, mas foi conversada, né? E conversada com quem? Não dá para o prefeito de Linhares ou de qualquer outro município querer manter um diálogo, né, em um momento desse que se tenta evitar aglomerações, conversar com cada comerciante. Não dá, ainda mais uma cidade do tamanho de Linhares, né? Não tem jeito. Então, a gente procura ouvir as representações dos vários segmentos organizados. Então, logo no dia 17, eu chamei lá para o meu gabinete, quando a gente ainda nem usava máscara, nem usava álcool gel, não é isso? Chamei para lá as representações do comércio, né? E o presidente do sindicato e a presidenta da Câmara dos Dirigentes Lojistas. Exatamente. E junto com eles levaram alguns dos seus afiliados, né, para dentro da reunião. Convidei os representantes dos maiores supermercados do município, dos 13 maiores supermercados e alguns de bairros. Convidei alguns pastores, que não dava para reunir com todos, mas convidei pastores que têm um diálogo frequente com todos os outros. Liguei para Dom Vladimir, né? O bispo da diocese, arquidiocesano dessa região, para ele conversar com os padres com relação a pastores e padres, com relação aos cultos nas igrejas. Então, assim, conversamos com todo mundo, né? E naquele momento, Linhares foi pioneiro, tá? Nós fechamos tudo por 15 dias, numa decisão anterior até o governo do estado. Naquele momento, nós suspendemos as aulas em todo o município, né? Porque sabíamos que se as crianças, quando adquirem o vírus, elas são mais resistentes ou sofrem menos, mas elas transmitem para quem está dentro das suas casas, e aí nós falamos muito dos vovôs e das vovós, dos papais e das mamães. Exatamente. E a população entendeu. Por quê? Volto a dizer, Cláudio, isso estava sendo tirado daqui? Não. O mundo estava nos falando. O melhor caminho, o melhor remédio é isolamento, né? E aí perseguimos todas as receitas, as boas receitas que nos foram passadas pelo mundo, né? Então, assim, quando a gente fala do comércio, né, é claro que o comerciante não eu quero deixar isso aqui bem claro, se alguém algum dia usou essa expressão saindo de uma fala minha, está equivocado. Não é o comerciante ou o balconista do comércio que está transmitindo o coronavírus em maior intensidade, não é isso. O que transmite é o nosso contato das pessoas uma com a outra. Isso pode acontecer dentro da nossa casa, acontece com frequência no transporte coletivo, em qualquer pode lugar, acontecer, né, na indústria, né? Então, quando a gente pede para as pessoas só irem para as ruas em extrema necessidade, é para você não se aglomerar, não provocar o contágio via o contato físico. Não é porque o comércio é que está transmitindo isso. Se eu posso avançar aqui nesse assunto, tem um decreto estadual. Bom, eu estava falando que lá no início nós tomamos medidas que a gente poderia legislar ainda, nos 15 primeiros dias. Logo depois veio o Estado e começou a editar seus decretos, né?
os seus decretos. E no dia 22 de abril, o Ministério Público recomendou, tá, com algumas imposições, ao município de Linhares para não expedir, não publicar decreto que tivesse medidas menos restritivas que a do Estado. Ou seja, tinha que ser ou mais severo ou nada. Ou mais né? severas ou nada, ou seguir o que estava determinando o Estado. Né? E esse diálogo eu voltei a ter com todas as categorias. Né? Muitos não passaram para os seus afiliados toda essa recomendação via decreto e via recomendação do Ministério Público, e tem gerado alguns conflitos. Mas posso te dizer, Cláudio, que em função do movimento que eu vi nas ruas de terça-feira, convidei hoje 3 representantes do movimento para manter um diálogo, e foi muito bom, muito bom. Recebi agora, antes de vir para cá, o Pablo, o Tiago e outro rapaz, desculpe-me que eu estou esquecendo seu nome, tá? Do representante dos restaurantes. Restaurantes. Noturnas, O diálogo também foi muito bom, todos entendendo quais são nossos limites de atuar nesse momento de pandemia. Tá, claro que o prefeito de Linhares, a gente sobrevive, né? Vamos colocar assim, o município com a arrecadação que vocês geram. Com essa arrecadação que a gente coloca em prática as políticas públicas em benefício dos menos favorecidos. Então, como o prefeito de qualquer cidade, né, de Linhares, não vai querer que vocês mantenham as suas portas fechadas, de jeito nenhum, mas num momento de pandemia, nós temos que botar na balança, tá? E ter um equilíbrio nas nossas ações. Tá? O que é possível funcionar, como é possível funcionar, certo, e olhando a saúde pública também em primeiro lugar. Tá, Jó, a gente vai retomar esse assunto, prefeito, depois do nosso intervalo. Vamos ouvir alguns representantes também dessas classes, né? E ouvir a população. Você pode mandar aí sua pergunta para o prefeito Guilherme Zanon sobre as ações de enfrentamento à Covid. Bate-papo das 6 retorna já já. Muito bem, de volta com o nosso segundo bloco, conversando hoje com o prefeito Guilherme Zanon sobre as ações de combate à Covid-19, né, o enfrentamento a essa pandemia. Bom, prefeito, a gente falava então em relação ao comércio, né, o decreto que está em vigor e as recomendações, né? Nós inclusive tivemos, né, esses manifestos, na terça-feira o senhor disse que conversou com essas categorias. Vamos ouvir inclusive o que disse a presidente da CDL, né, sobre esse manifesto da terça-feira que ocorreu aqui em Linhares. Florize Zardo conversou com nossa reportagem. Olha, a CDL, ela está imensamente triste de Linhares chegar a esse ponto de tantos contaminados. Como ela chegou no ponto máximo de contaminados, o prefeito, o que ele fez? Ele acatou a determinação do decreto do governador. E nós, enquanto CDLs, temos que acatar as decisões do prefeito. É claro que se você me perguntar se eu estou feliz, não. Eu não estou, a CDL não está. Nós gostaríamos de estar aberto todos os dias. Mas, infelizmente, nós temos que acatar decisões maiores. Com relação ao manifesto que teve hoje na rua, se você falar a CDL participou, não. Porque a CDL passou o dia inteiro em reunião com o sindicato, com representação da cidade, representação do comércio, de restaurante, de material de construção, porque todos estão insatisfeitos com os horários. Mas todos entendem, do sindicato, todos que estivemos hoje reunidos, entendem que nós precisamos trabalhar de acordo com o decreto. É uma dificuldade para todos, né, prefeito? O comerciante que tem que pagar suas contas, seus impostos no fim do mês, mas é uma situação que afeta a todos nós, né? Claro, como eu disse, quem é que quer, qual governante que quer ver o comércio de sua cidade fechado? É um absurdo alguém achar isso, né? E eu já disse várias vezes e quero voltar a repetir, o termo temos que acatar não cabe bem aqui, não cabe bem, né? Não é que a gente tem que acatar. Qual é o melhor remédio que temos neste momento? Né? Se você me perguntar, Cláudio, você teria condições de propor algo diferente? Claro que eu tenho. Tá?
Tenho, né? Mas eu estou limitado. Então é esse entendimento que eu quero que a sociedade, que os comerciantes entendam. Eles sabem que nós, enquanto prefeitura, estamos limitados. Todos eles sabem. A partir de hoje, todos sabem, né? Me pede se eu acho justo, né, os restaurantes estarem trabalhando no modelo que está. Não, há a possibilidade de se fazer diferente, sem promover aglomerações. Por quê? Tem um grupo de restaurantes, por exemplo, churrascaria. Né, churrascaria no município como de Linhares. O atendimento dela é quase 100% no almoço. Exatamente. Né? Então, quando o decreto fala que ela pode abrir de 10 às 16 horas, está atendendo perfeitamente às necessidades básicas daquele comércio para gerar a sua receita, o seu lucro e pagar seus funcionários. Alguns restaurantes trabalham durante o dia e a noite. Se eles fizerem opção por um horário, tá? Se eles forem trabalhar somente no horário do almoço, eles vão ter uma renda para suprir as necessidades mínimas para manter o seu negócio funcionando. Agora, e as pizzarias? Aqueles restaurantes que só trabalham uma noite? Não estão trabalhando. Né? Quando a gente recebe, Linhares recebe muita gente de fora do estado, né? Nós temos um grupo grande de empresas aqui, nós poderíamos ter algumas opções, sim, para essas pessoas se dirigirem para fazer as suas refeições. Então, é possível, é esse diálogo que a gente tem, estamos fazendo e vamos intensificar com o governo do estado, sem a gente promover, tá, enfrentamento e sem promover dilatação no prazo de horário, é possível a gente fazer diferente. Até porque já estamos com 4 meses fazendo a mesma coisa. Tá? É claro que todas as ações, elas têm seus efeitos. Sem dúvida. Né? Não tenha dúvida disso, mas nós podemos ter os mesmos ou melhores efeitos, tá? Se pensarmos um pouquinho fora da caixa. E é isso que muitos estão propondo. Tá certo. Prefeito, vamos atender aos nossos telespectadores. Gente, é muita pergunta. Quero agradecer a você de casa que mandou sua mensagem e seu questionamento. Aproveitar a presença aqui do prefeito Guarino Zanon. 996224547. Vamos tentar ser bem rápidos aqui para conseguir atender a todo mundo. Prefeito, o Idelfonso aqui do BNH está perguntando: por que não incluir supermercado e farmácia na escala de dias ímpares e pares ou de terça a sexta? Afinal, supermercado e farmácia só não vende carro, diz ele, mas é de primeira necessidade. É de primeira necessidade. Em local nenhum do mundo, nem na Itália, que fechou tudo por 60 dias, estabelecimentos de vendas de gêneros alimentícios e farmácias de medicamentos foram fechados. Não tem como, né? Não tem como, tá? Tem coisas que não tem. Então, assim, quando a gente fala que quer pensar um pouquinho fora da caixa, da caixinha, né, é onde que a gente pode avançar, em melhorar. Né? Nós não estamos aqui interessados em fechar outros segmentos comerciais. Então, o que a gente pode fazer com aqueles que estão fechados? Né? Essa é a lógica de toda uma discussão. Tá certo. Vou pedir ao pessoal de casa para não mandar áudio, por favor. Mande o texto, né? Não tem como a gente ouvir o áudio aqui. Mais uma pergunta. A pessoa não se identificou perguntando: prefeito, por que ao invés de diminuir, sendo que é nítido que quando diminui, quer dizer o número de dias de funcionamento das lojas, ou seja, a alternância, há um aumento de pessoas no centro de Linhares? Imagino que ele queira dizer aqui que assim, por que não abre todas as lojas ao mesmo tempo, né? Que a ideia é exatamente diminuir esse fluxo, né? Diminuir. E o que está acontecendo? É uma equação difícil de ser fechada. É uma conta complicada, né? A equação, assim, está muito difícil de ser fechada. Cada um tem uma ideia, né? Mas eu acho... eu falei para um grupo hoje, e na minha live também eu fiz esse comentário, né? Muitas vezes a gente chega numa convergência só quando a gente pontua um assunto. Na outras vezes é quando alguém coloca o contraponto daquele ponto que você fez. Mas nas grandes maiorias das vezes, você consegue um consenso e a melhor solução quando você junta o ponto com o contraponto. Né? Isso, opiniões talvez divergentes, mas que juntas pode produzir algo muito bom, né? Então, assim,
A questão do horário, né, estendido, horário reduzido. A gente tem que entender que público é este que está na rua. Esse que é o X da questão. A turma tem ido em peso para a rua. Então a gente sabe que tem uma grande massa que está na rua, está fazendo uso do ajuda financeira, e graças a Deus que ela aconteceu, parabéns para o governo federal. Tem o lado positivo, né, também. O lado positivo dessa ajuda que ele deu. Né? O governo federal, não ele, né? O país está dando a essas pessoas. E quero aqui, quando falar de governo federal, não me esquecer também de parabenizar a decisão do presidente e toda a sua equipe na ajuda emergencial que está dando aos municípios. Importante. Tá? Se você me permite me lembrar ali na frente um pouquinho, eu vou falar, essa ajuda está sendo importantíssima para a gente fazer uma travessia menos traumática nesse momento. Como é que tem chegado, como é que tem vindo essa ajuda? Eu vou falar daqui a pouco sobre ela então. Tá? Mas assim, a gente tem que entender quem é que está na rua. Imagina, Cláudio, que nós estamos, imagina não, pensa aí, nós estamos com 15 mil alunos entre 10 e 18 anos sem atividade escolar. Essa garotada não aguenta mais ficar dentro de casa. Literalmente. Eles vão para a rua, com todo o respeito que eu vou falar, bater perna mesmo. Né? A gente está pedindo a eles constantemente, não façam isso, mas eles estão indo. Quem está recebendo R$600 está indo comprar alguma coisa que ele há muito tempo sonhava em comprar. Né? Dinheirinho que veio, bom a hora. Gerava. Então, assim, e o horário que ele está indo é de 10 até as 16 horas. Vai dar muita gente mesmo, vai aglomerar. Vai. Nós queremos, assim, conversar com a equipe de saúde, com o gestor estadual. Tá? Se a gente aumentar esse horário, por que não vamos... É isso que eu falei, vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Se a gente aumentar o tempo de funcionamento por uma semana, tá, do comércio, nós vamos provocar menos aglomeração, a gente precisa tentar. Então. Nós precisamos tentar. Tá aí a sugestão, né? Estou disposto. Tá? A sociedade e os comerciantes já nos deram tempo para organizar o sistema de saúde. Né? Agora nós precisamos avançar nas propostas. E é isso que estamos sugerindo. Tá certo. Nosso amigo Douglas também está acompanhando. Obrigado, Douglas, pela participação, dizendo cada cabeça é um universo. Verdade, né, Douglas? Cada um tem a liberdade de pensar como quer. Mais uma pergunta chegando aqui também. A pessoa prefere não se identificar. Ela disse que foi a um posto de saúde com sintomas da Covid, foi atendida e a médica recolheu o material para o teste e me pediu para retornar uma semana depois. Quando fui pegar o resultado, me disseram que a orientação era para ficar em casa e ficar ligando para pedir o resultado. Minha pergunta é, qual é o motivo dessa demora na entrega do resultado? Não é o protocolo que é adotado pela secretaria, pela maioria dos profissionais. Né? Não é esse. A gente pede o seguinte, é claro que nem todo mundo que vai, todas as pessoas, desculpa-me, que vai a uma unidade de saúde ou vai no hospital, precisa ter testado. Né? Cabe ao profissional, e a gente tem assim, uma equipe de profissionais muito responsáveis. Cabe ao profissional identificar, ela tem necessidade, ela está com sintomas da infecção pelo Covid-19, ou pode ser um estado gripal que ele precisa de alguns dias ainda para avaliar. Agora, nunca esperar 10, 12 dias, não, esse não é o protocolo. Né? E a gente tem uma equipe bastante, ela é pequena, mas bastante eficiente, que os casos que são detectados com Covid, ou que estão assim, com sintomas bem próximos da infecção, a equipe tem ligado. Isso eu tenho testemunhos variados da eficiência da equipe da vigilância. Agiliza, né? Mantendo um contato com eles. Então, o que aconteceu com você? Qual é o nome da moça? Ela não pediu para não se identificou. Tá? Não é o protocolo que nós estamos adotando. E não, isso quer dizer o seguinte, não é a orientação que nós estamos dando para esse profissional. Tá certo. Prefeito, vamos adiantar aqui, porque tem muita gente mandando recado, morador do Aviso dizendo, prefeito, do jeito que tá bom, viu? Não para o ímpar, tá bacana. Mas seria melhor o funcionamento do comércio no sábado, fechando na segunda, pois no sábado seria melhor para o pessoal do interior.
Essa foi uma decisão do governo do estado também, o fechamento aos sábados. Eu entendo também isso, tá? Que os sábados, o sábado é o dia da semana que o pessoal do interior para as suas atividades e vem à cidade. Mas como a ideia é não aglomerar o máximo, aglomerar o menos possível, acaba... Então foi tirada essa condição do homem do campo. Perguntando aqui também a Luana, obrigado Luana pela pergunta. Gostaria de saber por que a medida só acarreta os bares, porém os pit stops ficam abertos vendendo bebida alcoólica. Aliás, o fechamento dos bares, ela está dizendo, né? O pit stop que está falando nos postos de gasolina, as lojas de conveniência. Conveniência, né? Quem está fazendo isso está burlando a legislação. Né? Infelizmente, nossa equipe não tem perna para chegar em todos os lugares. Aonde a gente tem recebido a denúncia, né? A gente tem atuado muito na questão da denúncia. Porque se você pega uma equipe, ela não tem condições de estar em todo o município, mas é denunciado em algum lugar, a gente corre lá e toma providência. Última pergunta aqui antes de irmos para o intervalo novamente. O tempo passa muito rápido, né? Pergunta da moradora da Conceição da Barra, no Araçá. Está dizendo aqui que a avenida está linda, hein? Não deu o nome, mas enfim, ela está dizendo, prefeito, uma boa ideia é abrir o comércio todos os dias, de 8 da manhã às 8 da noite. Dá maior espaço para as pessoas irem ao centro da cidade e não aglomeração. Enfim, é uma corrente, né? É uma corrente que tem. Quanto mais dilatar o prazo, menos gente nós vamos ter nas ruas ao mesmo tempo. Perfeito. Vamos precisar fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6, respondendo as perguntas dos moradores de Linhares, mandando pelo nosso WhatsApp. Voltamos já já. Volta com o nosso terceiro e último bloco do nosso bate-papo das 6 de hoje, agradecendo a você de casa. Prefeito, há muitas perguntas, né? Obviamente que não dá para responder a todas, mas enfim, tem sugestões das mais diversas, né, com relação ao funcionamento do comércio. Amigos de Linhares, prazer estar vendo o prefeito, de Vitória, né? A pessoa está dizendo que está assistindo por lá também. Obrigado pela companhia. A sugestão aqui da nossa amiga... Falando dos bares no centro da cidade, atendendo em meia porta, o senhor disse que a questão dos bares é ilegal, né? Essa questão de funcionar. Os bares não estão permitidos de funcionar, né? Não, bares não estão. A pergunta foi assim, por que os pit stops, né? Exatamente. Funcionando. Desculpe, eu não sei se eu falei isso correto. Botei no plural aí. Mas assim, não estão autorizados a vender em loco no balcão bebidas alcoólicas. Estão burlando a legislação. Tá certo. Mais perguntas chegando aqui. Deixa eu ver, gente. Tudo aqui ao vivo a gente vai, né, respondendo à medida que for chegando. Meu nome é Orli, sou pastor do bairro Interlagos. Gostaria de saber como é que vai ficar a situação das igrejas. Tem uma regra bem definida com relação às igrejas, né? Foi votado na Assembleia a questão da utilidade de saúde, né? Serviço essencial Serviço também, essencial, né? Desculpa-me. Né? Não precisava, tá? Até porque para você ir à igreja, você não precisa ter um culto. Você pode entrar e fazer a sua oração, né? Até porque também já tem uma regra bem definida no decreto estadual e que o município acompanha, a utilização de 30% do espaço. Se tem 1.000 metros quadrados, você pode utilizar 300 metros quadrados. Então tem regras bem definidas, pastor. Dá sim para a gente ter os cultos. Eu peço sempre, porque é muito bom você ter uma porta de igreja aberta, que seja ela evangélica ou católica, tá? Ter as igrejas abertas para que os cristãos possam entrar e fazer as suas orações. Muito importante. Prefeito, o Cristiano Rafael está perguntando aqui com relação às aulas das escolas privadas, né? E aí tem uma determinação de cima, né? Ensino técnico presencial, que não podem ter aulas online. Tem previsão de retorno? Não temos ainda, infelizmente, né? Hoje eu discuti muito isso, o que é muito desanimador, né? E assim, nos deixa... Todo mundo está estressado, não vão? O vovô que está em casa já há 4 meses está estressado. Não aguenta mais, né? Não aguenta mais, as atividades nos CRAS suspensos, o bailão que eles têm,
todas as semanas, nas quartas-feiras aqui no Interlago, BNH, nas quadras dos bairros, as crianças estressadas, né? Todos estamos, né? Os profissionais de saúde, todo mundo, né? Com relação às aulas, eu estava falando, o que é muito ruim? Que nós já estamos há 4 meses com todo o problema e não temos uma sinalização do fundo do poço. Infelizmente. Não temos, porque não tomamos as devidas medidas quando o problema apareceu no país. Ficou uma briga, é impressionante e é desgastante, desumano a gente politizar um problema de saúde pública mundial. E isso aconteceu nesse país como aconteceu nos Estados Unidos. Era para ter uma política comandada, e a gente queria ser comandado, sim, pelo governo federal, junto com os governos estaduais, e aí os prefeitos poderem conversar com as suas comunidades, falando, temos uma política para enfrentamento do coronavírus. Eu acho que isso aí atrapalhou tudo. A Inglaterra começou atrasado, mas fez. A Espanha começou na hora certa. A Itália, a França, fecharam tudo durante 60 dias, mas agora estão podendo trabalhar e viver as suas vidas normalmente. É o que nós não temos aqui no país. Nós estamos já há 4 meses e não temos uma perspectiva de quando vamos chegar no fundo do poço. A Érica do Jardim Laguna, obrigado, Érica, pela participação aqui, está dizendo o seguinte, infelizmente tem ocorrido festas em residências e não há fiscalização. É difícil também fiscalizar. Não dá para fiscalizar isso. A fiscalização tem que ser aqui, olha, na cuca de cada um. A gente sabe que tem muita gente que tem, como a gente costuma dizer, minhoca aqui dentro. Né? Não tem jeito. Né? Então é denunciar quando isso acontecer. Tá? Denunciar. E mais do que denunciar, é chamar o vizinho, se está acontecendo na casa do seu vizinho, para um diálogo. Falar para ele, por favor, se você não gosta de viver, quem está do seu lado gosta. Consciência, né, acima de tudo. A Dulce, ela diz que é pescadora, trabalha ali no mercado municipal e está perguntando quando é que vai ser possível voltar o mercado ali, os atendimentos aos domingos. Aos domingos? Ela disse que afinal os finais de semana são os melhores dias de venda para os comerciantes do mercado municipal. Olha, vocês estão trabalhando de segunda a sábado. É só quem ia no domingo se programar para ir de segunda a sábado. Como se costuma dizer, é simples assim. Né? Não é porque fechou um dia que você vai perder vendas ou alguém vai ficar sem comprar o produto. Todo mundo está perdendo, uns perdendo muito, outros perdendo pouco, mas todo mundo está dando a sua cota. Tá certo. Gente, olha, agradecendo a participação de cada um, a Conceição aqui, boa noite, perguntou sobre as aulas, o prefeito já respondeu, ainda não há previsão para o retorno. Prefeito, uma outra questão também, em relação àqueles kits merenda, os alunos continuarão recebendo? Continuarão, já estamos licitando a 3ª etapa, porque não temos uma sinalização do retorno das aulas ainda. Né? Como o kit ele é feito para o atendimento individual de um aluno por 45 dias, por volta do dia 20 de julho, possivelmente, a gente começa a entregar a 3ª etapa, já está sendo programado. Além disso, Cláudio, só para complementar, nós estamos atendendo aproximadamente 1.200 pessoas vulneráveis no nosso município, né? Coisas que a gente não divulga no dia a dia. Qual é a situação vulneráveis? Por exemplo, os usuários do CAPES, tá? Aqueles em maior risco social indicado pela diretora, a gente está atendendo. Os que estão em tratamento oncológicos, indicado pelas unidades de saúde. As mulheres que estão grávidas, indicado pela Casa Rosa. As que tiveram bebês nos últimos 6 meses, indicadas pelas coordenadora das unidades de saúde, quem está em tratamento de hanseníase, quem está em tratamento de tuberculose. Então, são várias pessoas com as mais variadas enfermidades ou estão em risco social que, através da assistência social, a pedido da saúde, a assistência social está fazendo esse atendimento. Bacana. Nós já fizemos a 3ª entrega. Tá, desde o início da pandemia. É um amparo a essas pessoas que elas... Exatamente, é o alimento para ela ter tranquilidade para passar aí também
ela com sua família pelo menos 30 dias. É um momento muito difícil mesmo. Gente, como eu disse que tem opinião das mais diversas, tem um cidadão aqui sugerindo, prefeito, fecha tudo por 15 dias. Nós fechamos no início e foi ótimo, assim, para a gente ter um controle e começar a se preparar. Há o risco de lockdown? O senhor acha que claro pode chegar a esse tem, claro, em qualquer lugar desse país, pelo desgovernos que a gente... Desgoverno, quando eu falo, gente, eu não estou falando de governo federal, governos estaduais ou municipais. Desgoverno é assim, o desencontro de não ter uma unidade, nenhuma única condução. Falar a mesma língua. Né? Falar a mesma língua. Nós precisamos com urgência. Seria muito melhor, antes de ficarem aprovando recurso aqui, recurso ali, que sentassem na mesa todos os governantes e falassem, a condução vai ser essa daqui. Isso vai ser muito bom para toda a população brasileira. Tá, jóia. Gente, nos minutos finais, prefeito, eu queria que o senhor comentasse, o senhor tinha falado sobre o auxílio do governo federal, né? Até que ponto, né, essa ajuda tem? Nós recebemos até hoje, o município de Linhares, na ordem aí de 12, quase 13 milhões, sendo que desses 13 milhões, quase 4 foram destinados ao Hospital Rio Doce. Então o município 9.500 por aí. Investimos na pandemia até hoje 18 milhões. Né? E temos, assim, uma perda de arrecadação na ordem de 20 milhões em 3 meses. Tá? Então, se a gente faz essa soma e subtrai da ajuda que recebemos, nós estamos falando aí próximo a 30 milhões de defasagem em toda essa conta. Agora está chegando um dinheiro novo, que a gente chama, e olha, e veio numa boa hora, tá? 13 milhões para a área de saúde, e aí inclui emendas de alguns parlamentares, como o deputado da Vitória, deputado Evair de Mello, me permite falar aqui, porque eles estão ajudando o município, né? Evair da Vitória, o Felipe Rigoni, Norma Iaúbe, são esses basicamente, o Amaro Neto, são deputados que têm ajudado. Desses 13 milhões, uma parte é de emendas parlamentares desses deputados. Isso vai nos ajudar imensamente. Então, o governo federal, através das suas ações, tem sido assim, as ajudas que temos recebido têm sido de uma utilidade tremenda para a gente conseguir minimizar os problemas que estamos tendo com a perda de arrecadação. Nós agradecemos a todos que têm nos ajudado. Bacana. Gente, olha, temos tempo só para botar ali a fala do Bruno. Eu acho importante a gente fechar, porque dessa forma, já estamos no finalzinho já do nosso programa, porque o emprego, né, fonte de renda da maioria das famílias, as indústrias, a indústria moveleira, que é muito importante aqui para o nosso município, apesar de todo o problema na nossa economia, ela está indo bem, pelo menos por enquanto. Vamos ver o que disse o Bruno Rangel, da MGM Imóveis. Então, no início da pandemia, todo mundo esperava pelo pior, uma expectativa muito ruim, e houve de fato uma queda brusca no consumo no início dela, né? No decorrer dela, a gente percebeu um aumento repentino do consumo, né? Então a gente se preparou para o pior e no meio do caminho a gente teve que reverter toda essa situação que a gente tinha feito no início. Demissão a gente recontratou, né? No início da pandemia a gente deu férias, tivemos que voltar ao quadro normal, recontratar, usar o banco de horas que nós tínhamos colocado lá como negativo. Estamos aí usando as horas negativas, as horas, tratando como hora positiva agora, né? Então é uma situação extremamente atípica do que a gente podia imaginar do que ia acontecer em meio à pandemia, né? No meio dela, a gente contratando mão de obra, houve aumento de demanda, né? E para suprir essa demanda, a gente realmente precisa contratar. Obrigado ao Bruno. E aí, situação diferente, né? É diferente, mas entendido, tá? Porque se você fazer a soma do que o cidadão deixou de pagar de conta de água, o cidadão mais humilde, da taxa de iluminação pública, com a ajuda emergencial que o governo está dando, ele fez um caixazinho, ele fez uma poupança. E agora está comprando um bem para a utilidade da sua família. Que ajuda então, também a impulsionar, né, a nossa economia também. Nós temos uma situação diferente no município de Linhares. Sem dúvida. Prefeito, quero agradecer muito a presença do senhor aqui, pedir desculpa aos nossos telespectadores, não deu para atender a todo mundo, são muitas mensagens, mas agradecer pelas informações e vamos torcer que a gente supere isso o quanto antes. Com certeza, Cláudio, e reafirmar aqui nesses minutinhos, segundos que eu tenho, o compromisso em manter o diálogo permanente com todos os linharenses, tá?
para a gente avançar nas políticas públicas, não só para o enfrentamento da pandemia agora, mas para também no futuro a gente saber como, na hora que a gente chegar no fundo do poço, aí a luz vai estar lá, como a gente vai conseguir caminhar e fazer essa passagem com todos tendo a certeza que dias melhores virão. Se Deus quiser. Obrigado mais uma vez, a todos. Prefeito. Agradeço a você de casa que nos acompanha. Tem reprise desse programa nesta sexta pela manhã. No domingo à tarde também, você já sabe, acompanha a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Obrigado pela companhia. TV Sim Linhares, seu canal local. Bate-papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan.